Bom, primeiro de tudo vamos para a definição do que é aborto, certo? Vamos lá. Aborto ou interrupção da gravidez é a remoção ou expulsão prematura de um embrião ou feto do útero, resultando na sua morte ou sendo por esta causada. Isso pode ocorrer de forma espontânea ou induzida, provocando-se o fim da gestação e, consequentemente, o fim da atividade biológica do embrião ou feto, mediante uso de medicamentos ou realização de cirurgia. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que você foi doutrinado a achar que o aborto é uma coisa legal, a achar que o aborto é uma coisa moral e correta de se fazer. Então, eu sou totalmente contra o aborto. Hoje em dia, eu sou totalmente contra por ter obtido o conhecimento certo. Então, sou totalmente contra, mesmo em casos de estupro, e seja lá qual for a hipótese, eu sou totalmente contra ao homicídio, ao assassinato de seres inocentes que não têm culpa de nada. Então, mais na frente, vocês vão entender o porquê disso. Um exemplo que passou até a matéria no Fantástico, de uma mãe, o nome dela é Mônica Santos, ela é esgrimista. Ela participou das Olimpíadas de 2016 agora, a Paralimpíadas. E ela fez a matéria lá com o Fantástico, e ela tinha uma doença rara, e estava grávida, e os médicos disseram para ela: olha, se você tiver esse filho, essa criança, você pode correr o risco de ficar tetraplégica. Então ela pensou: eu não tenho qualquer mínimo direito sobre essa vida, e eu quero ter essa criança, mesmo correndo risco. E no fim, ela teve a criança, e hoje ela não tem a movimentação da cintura para baixo. Isso ela fez do sofrimento dela algo grandioso. E hoje é uma menina linda, que acho que tem uns 14, 15 anos. É uma menina linda, com saúde, e é uma bênção da família. Então você olha para isso e vê tantas movimentações aí por aí, a favor do aborto, isso, aquilo, outro e tal, muitas e muitas coisas. É muito assunto para falar, mas como aqui o vídeo tem que ser curto, não vai dar tempo. Mas eu vou tentar falar mais coisas aqui. O segundo argumento que é muito comum é dizer que aquilo não é uma vida, que aquilo não é um ser humano ainda. Então, se a ciência não conseguiu provar se aquilo é ou não uma vida, ou quando exatamente começa a vida humana, então vamos montar um esquemazinho. Você tem 50% de chance de aquilo ser uma vida e aquilo ser um ser humano, e o abortista tem 50% de chance de que aquilo não seja uma vida, de que aquilo vai se tornar um calango, de que aquilo vai se tornar um mico-leão dourado, certo? De que não é um ser humano ainda. Então, vamos lá. Se você faz o aborto, é correr o risco de ter 50% de chance de estar cometendo um homicídio. E você obter 50% de chance de estar cometendo um homicídio é absolutamente intolerável. É intolerável. Entende?
Algum argumento que eu sempre escuto é que ele me pertence, esse filho me pertence, é propriedade minha. Primeiro de tudo, esse filho não te pertence e ele não é propriedade sua por conter o material genético do pai. Então, por aí, já corta seu argumento, já quebra seu argumento. Entenda que o que eu falei agora é apenas a minha opinião, sincera. Pela permanência, pela proteção da vida de um ser inocente, certo? Então, o conjunto é muito grande, o conjunto das coisas que me fazem pensar da forma que eu penso. Inclui crença, inclui educação, inclui tudo. Então, partindo do princípio da minha crença, é que você não é um nada, né? Você não é um nada. Você está aqui com algum propósito, sim. Você veio aqui por algo. Mesmo que às vezes a vida pareça sem sentido. Mas você veio aqui por alguma coisa, né? Pode ter certeza disso. Que a partir do princípio que a gente nasce e chega ao ponto que nós vamos morrer. E daí a gente não sabe mais de nada. E nunca saberá. Só quando a gente morrer. Então, as pessoas falam que não creem em Deus, que não creem em Jesus Cristo, que não creem. Porque é complexo, amigo. É complexo entendermos a grandiosidade de quem é Deus, certo? Então, é muito complexo. E tem que ter muito trabalho para estudar isso. E eu sei a verdade. Eu sei, eu entendo o propósito, eu entendo Deus, eu entendo, certo? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Síndrome é bastante conhecida na medicina e psicologia por caracterizar sintomas e sinais que podem definir uma determinada patologia ou condição. Não deve ser caracterizada como doença, mas sim como uma condição médica. Existem vários tipos de síndromes, caracterizados pelos mais diversos tipos. Nesse vídeo vamos falar sobre algumas delas. Vou falar sobre a síndrome de Down. Síndrome de Down, também chamada de trissomia do cromossomo 21, é uma anomalia genética do cromossomo 21. Durante a meiose, na formação das gametas, pode não ocorrer a correta disjunção dos cromossomos, formando 3 cópias do cromossomo 21. Esta é a principal causa da síndrome de Down. Ocorrendo em 85% dos casos estudados, o risco disso acontecer aumenta com a idade materna. Outra causa desta síndrome é a translocação robertsoniana, onde o topo do braço longo do cromossomo 21 se liga com outro cromossomo, normalmente o 13, 14, 15 ou 22, e pode ser hereditária. A síndrome de Down também pode ser causada pelo mosaicismo, por uma não disjunção das células da formação do zigoto. Esta característica varia entre os portadores, pode apresentar várias ao mesmo tempo ou muito pouca. A intensidade também varia. Normalmente, os indivíduos são de baixa estatura e quase 40% dos casos possuem problemas cardíacos como defeitos do septo interventricular e no coxim endocárdico. As cardiopatias são as principais causas da morte em crianças com síndrome de Down. Vou falar um pouco sobre uma síndrome do túnel do corpo. O que é?
Esta síndrome é causada pela compressão de nervo mediano que passa por um canal estreito no punho chamado de túnel do corpo. A compressão é causada pelo aumento das estruturas que passam pelo túnel ou pelo seu espessamento. A doença é comum em pessoa que realiza trabalho manual e movimentos repetidos, mas também tem associação com alterações hormonais, como menopausa, gravidez, o que explica a maior frequência em mulheres na faixa de 35 a 60 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre sinais e sintomas. Os sintomas mais frequentes são dor, choque, dormência, formigamento e perda da destreza nas mãos. A dor é pior à noite, principalmente após o uso exagero das mãos durante o dia, e pode ser intensa ao ponto de acordar o paciente. A dor pode irradiar para o braço até para o ombro. Atividades que promovem flexão de punho por longo período podem aumentar a dor. A diminuição da sensibilidade dos dedos, traduzida por dormência ou formigamento, acontece à palma da mão e poupa o dedo mínimo e o osso da mão, associada a uma certa frequência nas mãos. Pode haver dificuldade de amarrar os sapatos, abotoar a camisa e pegar objetos. Pode haver acontecimentos das duas mãos em 60% dos casos. Um médico específico para essa síndrome é o neurocirurgião. Quando procurar um neurocirurgião? Caso o sintoma persista por alguns dias, deve-se procurar um especialista. Quando mais cedo for feito o diagnóstico, é iniciado o tratamento. Melhores são os resultados. O tratamento conservador é feito como anti-inflamatório, imobilização, fisioterapia e também por medicamento específico para o nervo.